muito bem-vindo a mais uma reflexão da semana. Para esta semana temos o Evangelho de João, capítulos 10, versículos 22 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, diz Jesus. Uma das características das ovelhas é esta: ela conhece a voz do seu pastor. É interessante observar como que existe uma amizade enorme entre a ovelha e o pastor. Talvez hoje não se vê tanto essa figura, mas nos tempos em que Jesus diz isso, fazia total sentido. Nos tempos de Jesus era comum ver o pastor pastoreando suas ovelhas de um lado para o outro. Era comum pelas campinas ver o pastor sempre junto com o seu rebanho. Sendo que isso não só acontecia durante o dia, era normal o pastor passar a noite com o seu rebanho. Naquela época não havia os mais sofisticados aprisco como temos hoje. Hoje você pode pegar o seu rebanho, colocá-lo no curral à noite, lá elas ficam protegidas e você pode descansar tranquilo. Nos tempos bíblicos, o pastor, de tanto ficar junto com as ovelhas, criava um relacionamento com elas. Sendo que o pastor chamava, elas iam. Ele gritava, elas ouviam. Podemos dizer, o pastor tinha uma amizade muito estreita com as ovelhas. E é por isso que Jesus diz as palavras: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas sabiam quem era o vosso pastor. Elas obedeciam e o pastor também conhecia suas ovelhas. Isso significa que se faltasse uma ovelha, ele já sabia que estava faltando uma e prontamente ia atrás dela. Se as ovelhas conheciam a voz do seu pastor, também nos chama a atenção que se viesse alguém outro, elas não dariam ouvido, ao contrário, corriam, se dispersavam, pois esta voz não era familiar. Jesus usa esta figura de linguagem, pois era rotineiro ver um pastor de ovelhas com seu rebanho. E como era o seu relacionamento? As pessoas que estavam no alpendre de Salomão não entenderam o recado, por mais que Jesus tenha usado esta figura de linguagem. Foram até Jesus e questionaram Jesus: és tu o Messias ou não? Elas queriam algo concreto, queriam que Jesus dissesse a elas quem de fato ele era. Com isso aprendemos que só tem um jeito de saber quem Jesus é: conhecendo-o em sua palavra. Isso significa que conhecer Jesus é criar um relacionamento com ele. E isso se dá por meio da oração e o estudo na palavra. Só é possível conhecer ele por meio daquilo que ele nos falou. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, diz Jesus. Queridos, não procure Jesus em efeitos sobrenaturais, em astros, sonhos, visões. Conheça-o em sua palavra, ela nos basta. Porque as ovelhas de Jesus gostam de ouvir a voz do bom pastor, gostam de estar com ele e sentem-se acolhidas, amadas e perdoadas. Você se sente assim no dia de hoje? Você se sente acolhido, abraçado pelo bom pastor Jesus? Se você assim sente, pode ter certeza que você conhece o bom pastor Jesus. Guarde esta mensagem no seu coração.